Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei essa cadeira. Sim, o meu conforto acabou quando a minha cadeira gamer quebrou. Eu tentei comprar, vou colocar foto dela para vocês verem. Tentei comprar o pé, porque aquele pé que tem as rodinhas, a gente consegue comprar ele para poder encaixar, porque a cadeira tá novinha, perfeita. E eu ainda não consegui encontrar o mesmo pé, porque tem um encaixe ali. E aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e o trabalho não para. E eu fui ficando muito desconfortável com essa cadeira. E aí eu pensei, o que eu faço? Vou comprar uma nova cadeira e depois eu compro um outro pé. Mas eu precisava comprar uma coisinha nova aqui para o ateliê. E aí, entre a cadeira e uma máquina nova, eu preferi escolher uma máquina nova, lógico, né, gente? E eu vou contar para vocês ainda, vou trazer um outro vídeo falando sobre essa máquina. Isso aqui não é publi, mas se fosse também eu teria muito orgulho de fazer, por conta da marca. Sim, gosto muito da Singer. Se eu não me engano, todas as máquinas que eu tenho aqui domésticas, tirando aquela ali que eu ganhei do meu pai, aquela Brotherzinha que eu já até mostrei para vocês, que todas são Singer. É uma máquina muito boa, mas não é sobre ela que eu quero falar hoje, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa almofada para essa cadeira e eu transformei algo que era desconfortável em algo bem confortável para passar horas aqui na máquina. E eu quero te mostrar esses detalhes. Claro que medidas eu não vou conseguir passar para vocês porque vocês não têm uma cadeira aí igual a minha, provavelmente não. Mas é uma ideia muito interessante para vocês adaptarem as cadeiras que vocês estão usando. E olha, ficou super confortável, são duas almofadas, fiz as amarrações e eu vou mostrar todos esses detalhes para vocês. Então, fiquem aqui no vídeo comigo, eu vou trazer uma novidade super especial e eu quero muito que todas vocês que me acompanham aqui participem. Então, vamos partir do começo. Vida real aqui, gente. Mesa lotada de trabalho, as coisas aqui meio que acumuladas e eu precisando de um pouquinho de conforto aqui para conseguir trabalhar. Então, é o seguinte. Hoje, eu não vou passar para vocês um passo a passo com medidas, porque cada cadeira é um universo. Hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem pensar aí uma peça. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei cada parte usando o que eu já tinha aqui, inclusive os retalhos. E para começar, eu coloquei a cadeira sobre a mesa, fazendo ali os riscos para criar um molde da almofada do encosto. Porque o assento, ele é removível dessa cadeira, então essa parte redonda dele, o círculo, eu consigo colocar sobre o papel e fazer o molde. O molde aqui serve para me deixar mais confortável e ter certeza das medidas. E acaba agilizando. E depois, se eu quiser fazer uma outra capa, ele já está aqui prontinho. É só eu colocar no tecido e cortar. Então, eu fiz primeiro o molde do encosto. Depois, eu fiz o molde do tampo. Porque o tampo é circular, muito mais fácil de fazer esse molde. E esse molde vai me favorecer, além de cortar, ter uma previsibilidade aí de quanto eu vou gastar de tecido. E foi isso que eu fiz. E na marcação que eu fiz no molde, eu também já marquei ali onde eu ia colocar as alças. E aí parti para o tecido. Gente, esse tecido foi um achado. Eu comprei numa banca de retalhos, um pedaço enorme e paguei menos da metade do valor, que é o valor dele. É porque ele era uma ponta de tecido de um percal. E percal, vocês sabem, é um tecido de ótima qualidade. Então, eu caprichei ali na passadoria, já deixei ele esticadinho na mesa com o meu molde, né, a dobra do tecido ali. E olha, se vocês analisarem um pouquinho, quem já costurou aí aqueles protetores de berço, esse molde aí ficou bem parecido com um protetor de berço, porque ele é arredondadinho ali em cima, sabe? E eu vou colocar o fecho dessa almofada de cima embaixo. E vocês estão vendo ali no fundo, ali sobre a outra máquina, que eu deixei o acrilon. Essa parte do encosto, eu vou fazer um quilting em cima do acrilon, para ele ficar mais fofo. E eu planejei essas duas almofadas para fazer um enchimento com flocos, aqueles floquinhos de espuma. Porque de tempos em tempos,
eu posso colocar mais flocos para que eles fiquem mais fofos. E aí eu não perco a minha almofada. Sem contar que nas duas eu coloquei zíper, o que vai facilitar muito tirar para lavar. Porque fazer a almofada que fica linda, mas depois a gente não tem possibilidade de lavar, também não é muito a minha praia. Eu gosto muito das coisas bonitas, laváveis e úteis. Bom, aí vocês estão vendo que eu estou riscando, e se caso vocês quiserem fazer uma almofada para a cadeira de vocês, eu sugiro muito que vocês façam sim os moldes, tá? Isso facilita muito na hora de vocês cortarem e criarem aí esse ambiente mais acolhedor para vocês. Porque costurar sem o mínimo de conforto é muito complicado, porque passamos horas na máquina. Então, com a quantidade de tecido que eu tinha aqui disponível, que foi esse percal rosé, eu fiz toda a almofada de cima, que eu tô chamando de almofada de encosto, e fiz a parte de cima e de baixo das almofadas, porém a lateral eu utilizei reaproveitamento de material. Então, eu peguei todos os retalhinhos cor-de-rosa que eu tenho aqui, nesse tom rosé, e fiz aquele meu bloquinho de jelly roll com aquela minha faixa de entretela de 4 centímetros. Mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Quem é novato aqui no canal, observa aí agora esse take sobre como eu estou cortando. Olha, eu estou em frente à base de corte, posicionando a régua, e o tecido está passado, acertado ali, orelha com orelha, bem certinho, para garantir que as minhas faixas fiquem bem retinhas. Isso é muito importante porque eu não tenho tanto tecido assim, e ninguém tá aí para desperdiçar tecido. Então, eu já tô cortando as faixinhas, que serão as faixinhas de amarração. Então, eu corto ela, depois eu vou para a máquina, dobro, faço a costurinha, eu vou mostrar isso também para vocês mais à frente, caso vocês queiram fazer alguma peça semelhante a essa. Mas, vejam, a minha faixinha ficou bem certinha, ela não tem defeito, ela não ficou, enfim. E aí, depois eu vou dobrar, vou passar a costurinha lá na máquina, e aí eu já faço as faixas para a hora que eu for montar a peça, as faixas já estarão prontas para encaixar. E eu vou usar o acrylon como estrutura pro meu acabamento ali do meu quilting, tá? Na parte do encosto eu vou usar o acrylon e no assento eu vou usar a R2. E no assento eu vou usar a R2 só na parte de cima. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu vou passando rapidinho e vou narrando para vocês o passo a passo aí de como eu montei. E vocês podem adaptar tudo isso para cadeira ou o sofá, o que vocês queiram aí, criar uma almofada, uma estrutura mais fofa para vocês terem um pouco mais de comodidade na hora de costurar. Aqui eu comecei a fazer o quilting nessa parte que eu estou chamando de cima da almofada. Então, eu posicionei o tecido em cima do acrylon, coloquei um forro e fiz o meu quilting. Eu marquei todo esse quilting, com esses gominhos que eu fiz na borda, com uma régua que eu tenho da Duna. E aí eu marquei com a caneta fantasma e fiz o desenho, né? Fui fazendo a máquina. E no meio eu fiz o quilting livre. Então, vocês podem ver aí no avesso que tem toda a marcação do quilting. Eu deixei bem esticadinho. Eu não mostrei isso porque aqui a aula não é do quilting. Tô mostrando para vocês a montagem dessa almofada. Mas mais à frente, se vocês quiserem que eu mostre como faz, eu mostro para vocês. Então, aqui a minha régua da Duna, uma régua antiga que eu tenho. Essa régua, inclusive, é uma régua de fazer barrados, sabe? Mas eu usei para marcar, porque foi mais rápido. Vocês podem também usar um copo, alguma coisa para vocês fazerem o gominho, caso vocês queiram. Eu fiz esses gominhos para ficar bonitinho, tanto pro lado do assento, quanto pro lado de fora da almofada. E fiz no meio o quilting livre, para deixar bem preso o acrylon ali, para ficar bem fofo. Eu ainda vou fazer uma almofada por dentro com enchimento, com floquinhos, que eu quero que fique bem fofo. E, no caso do acrylon, eu não vou usar o ferro de passar para poder tirar a marca da caneta. Porque se eu usar o ferro de passar, o acrylon ele derrete, ele dissolve, ele fica fininho. E eu quero que ele continue fofo. Então, eu tô passando ali, inclusive, a minha escova de modelar o cabelo. Eu tirei a ponta da escova e deixei só o vaporzinho quente. Isso daí não é um soprador, não. É o acessório da minha escova, é o motorzinho da escova. E aí eu tô usando ele para poder tirar a marcação da caneta, tá? Então essa é a primeira parte da almofada, porque agora, daqui para frente, eu vou encaixar as alças.
E sobre as alças, se vocês forem fazer alguma almofada com alça, se você quiser uma alça de 3 centímetros, você tem que cortar no mínimo 7. Porque na hora que você dobrar o meio e desvirar, vai ficar ali 1 centímetro para fazer a costura e dobrando ao meio, vai ficar 3 centímetros para cada lado. Então, eu fiz as minhas alças com um corte de 7 centímetros. Quando eu dobrei, ela ficou com 3. E aí, vocês fazem o tamanho da alça que for necessária para vocês fazerem a amarração, seja num berço, numa cadeira, num sofá, enfim. Bom, eu também tenho esse bordado, que é um bordado que tem uma frase assim que é muito significativa para mim, né? Que é a frase "quem costura a alma cura". Então, eu já tinha esse bordado pronto. Eu só costurei uma beiradinha de tecido ali, que é o tecido que tá combinando depois na parte de baixo. Eu vou centralizar para poder costurar nesse lado digamos assim, da minha almofada. Então, ele já tá ali, a parte de baixo tá marcada com um piquezinho. Então, eu tô alfinetando para depois levar para a máquina e fazer aquela costurinha na borda. Vejam que eu estou colocando o bordado por cima dessa, digamos, capa de almofada pronta, tá? Porque eu já tinha montado ela. Muitas pessoas fogem do zíper em peças redondas, mas eu vou mostrar para vocês o segredo do acabamento embutido, que ele valoriza qualquer peça de alto padrão. E eu vou fazer também um detalhe na lateral dessa almofada do assento, que eu transformei o que seria assim, sobras, né? Aqueles pedacinhos de pano que para muitos vai para o lixo, em um design de patchwork, que dá toda a personalidade a essa cadeira. Para a almofada do assento, eu cortei 3 centímetros maior do que aquele círculo do meu assento, tá? Então, eu marquei e cortei com 3 centímetros maior. Essa parte de baixo, que é onde eu vou colocar o zíper, eu dividi ela ao meio, eu cortei ela ao meio. A parte de cima eu fiz um quilting livre, estruturado em uma manta R2 e botei um TNT embaixo. E a parte onde eu vou colocar o zíper, eu só coloquei uma entretela. E a lateral da almofada, eu fiz aquela minha construção com os meus retalhinhos no jelly roll. Eu peguei aquela minha entretela de 4 centímetros e fiz as costuras dos paninhos e cortei o tamanho que eu precisava da circunferência da minha almofada. E se você tem dúvida sobre a construção da lateral da almofada, onde eu fiz essas costurinhas dos paninhos, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro essa construção do jelly roll, tá? Eu vou começar prendendo o zíper ali no fundo da almofada, e era aquele círculo cortado ao meio, mas eu coloquei entretela para deixar ele um pouquinho mais, com mais estabilidade, tá? E essa primeira costura é muito parecida, é exatamente igual àquela costura quando vamos colocar o zíper e eu faço aquele debrum embutido, é exatamente igual. Eu coloco o zíper no avesso da peça, virado para cima. E aí eu coloco a faixa ali logo em cima e faço a costura. E depois eu rebato essa faixa para frente. Vocês percebam que eu deixei uma faixa bem larguinha. Isso aí é da escolha de vocês, tá? Essa primeira faixa, vocês podem escolher a largura que vocês querem. Esse segundo lado é um lado que nós vamos prender também uma faixinha, mas não só uma. Nós vamos colocar 2 faixinhas. Uma vai ser a faixinha de acabamento mesmo da almofada. E uma segunda, que vai ser uma faixinha mais larga, que ela vai sobrepor depois o zíper, para ele não ficar aparecendo embaixo. Esse acabamento é um acabamento muito bom para você usar em qualquer almofada, quadrada, redonda, retangular, principalmente para almofadas que vai ser usada em quartos de criança. E aí, o posicionamento para poder costurar é exatamente como se fosse uma nécessaire. Você precisa posicionar o semicírculo bem direitinho em cima do outro para que não fique uma costura torta, senão o círculo depois sai errado, tá? Então, esse segundo lado são 2 faixinhas. Aí você vai escolher a largura que você quer. Eu ia mostrar foto, mas vocês sabem que eu não consigo fazer as coisas pela metade, né? Então, aqui é a parte de trás da minha almofada, olha. Eu vou virar e, ó, aqui é o assento da almofada, tá? Aqui a lateral não vou conseguir porque eu não tenho altura pra mostrar.
Mas o que eu quero que vocês entendam sobre essa colocação do zíper é o seguinte: se essa almofada fosse uma almofada para quarto de criança, olha, sem perigo, tá? Porque não tem acesso ao cursor. Então, olha só. Esse lado aqui é o primeiro acabamento, que é o acabamento em que eu fiz a primeira costura, deitei ele aqui e costurei. Esse lado aqui é o lado em que eu fiz a costura com as duas faixas. Eu costurei a faixa mais larga e a faixa mais estreita, que é a mesma faixa dessa daqui. E depois que eu costurei, essa deita pra cá, eu faço a costura, rebato. E essa deita pro lado oposto, tampando o zíper. E aqui está, olha, o cursor do meu zíper, sem perigo algum. E aqui a minha almofada cheinha, que se for o caso mais tarde de eu ter que encher para deixar ela mais fofa, conforme eu for usando, ela pode, as espumas irem assentando, eu venho, tiro ela daqui, corto a beiradinha, que eu deixei ela com um pouco de tecido sobrando, e faço o enchimento e olha, totalmente reservada. Se fosse uma almofada de quarto de criança, sem perigo, para deixar lá, para a criança poder brincar e ficar à vontade no quarto. Pessoal, então eu mostrei para vocês agora a colocação do zíper embutido. Então, como vocês viram, eu fiz a primeira costura e rebati. Na segunda costura, eu coloquei a parte que vai tampar o zíper maior e a parte que é o rebate do zíper, que é o mesmo tamanho desse aqui. Por que que eu fiz isso? Porque essa parte aqui é a parte de baixo da minha almofada que vai ficar em cima da tábua. E eu não quero que o zíper fique roçando lá na madeira para ficar fazendo barulho, né? Enfim, ou então estragar o tecido também. E aí eu fiz dessa forma. Então, eu gosto, quando eu trabalho com uma peça que eu faço ela toda embutida, como essa daqui, olha como é que fica bonito o acabamento aqui dentro, ó. Aqui vai ficar entretela, mas não tem problema, porque é a parte de dentro, né? Eu gosto de colocar 2 zíperes, no caso de almofada, quando eu faço a almofada assim, pelo seguinte, se caso um zíper parar de funcionar, agarrar, emperrar, o outro está em pleno funcionamento, porque trocar zíper embutido, você praticamente tem que desmanchar a peça inteira para você conseguir trocar. Então, eu não tenho disposição de trocar zíper de peça assim, não. Então, eu prefiro deixar ele bem feitinho. Aqui, até agarrou aqui, ó. Gosto de deixar ele bem feitinho, bem acabadinho, para evitar esses problemas. Ó, então aqui, vou colocar esse lado. Ó. E essa parte serve para tampar. Então, agora eu vou fazer uma costurinha aqui, para essa partezinha ficar aqui, e recorto esses excessos. E aqui também eu faço uma costurinha aqui, para tirar esses excessos. Então, a parte de baixo da minha almofada já está pronta. E aí, esse aqui vai ser o meio da minha almofada, e depois eu vou marcar esses outros 2 ladinhos aqui para ser o meio. Vou fazer essa costura e já volto. Aqui o excesso, eu vou tirar. E aqui também. Então, vocês podem ver que o zíper ficou aqui embutidinho, olha. Então, na hora que eu colocar em cima do lugar da minha cadeira, ele não vai atrapalhar. Aqui, eu já vou deixar marcado o meio, porque na hora de fazer a montagem, esse meio aqui vai ser bem importante, então... Esse aqui
é o tampo do assento da minha cadeira. E a lateral vai ser essa parte aqui do jelly que eu já montei, desses quadradinhos aqui, né? Desses retângulos aqui, todos costuradinhos. Eu vou prender um clipezinho toda a volta. Observe que eu faço uma dobrinha para o lado, eu preciso marcar isso aí. E o outro tecidinho que vem do outro lado, eu também vou marcar, porque eu vou fazer uma costura para fechar essa circunferência, para depois eu costurar nesse assento. Eu não vou colocar o zíper por essa lateral, eu vou colocar o zíper na almofada. Então, vocês estão vendo que eu marquei, e aí eu vou tirar todos os clipes e vou fazer essa costurinha. Então, na hora que eu costurar essa lateral da almofada, ela vai estar com essa parte aí fechada. Foi isso que eu fiz. Aqui eu já estava com a parte da frente com o bordado posicionado, já costuradinho ali. E aí eu fui posicionar as faixas, porque essas faixinhas aqui, elas vão ser bem importantes para poder amarrar na minha cadeira. Se você tem uma cadeira, um banco, uma cadeira com encosto, provavelmente você também vai precisar colocar essas faixinhas para amarrações. E as minhas eu já estou posicionando. Porém, eu posicionei as faixinhas, mas eu deveria ter colocado primeiro o babadinho. Mais à frente eu vou inverter, tá? Mas aqui já tá gravado aqui, eu não quero ficar cortando a imagem e voltando, enfim. Então aqui eu estou colocando as faixinhas. E vejam que ali embaixo eu deixei 2 centímetros de distância para não ir babado até no final da peça. Então eu deixei ali a partir de 2 centímetros. Coloquei a faixinha. Então, essa minha almofada de encosto, ela vai ter essas 2 faixinhas que vai ficar bem na beiradinha da cadeira. E as outras 2 que vai ficar lá em cima para segurar esse encosto, para ele não ficar escorregando na hora que eu me sentar sobre ele, né? Encostar nele. Bom, o babadinho eu fiz ele duplo, tá? Eu fiz ele com uns 7 centímetros
e meio no corte da faixa, e eu medi assim, de ponta a ponta dessa minha peça aí, que é a minha peça principal, eu cortei 3 vezes essa medida, para ele ficar um babadinho bem fechadinho, bem franzidinho mesmo. Eu poderia ter feito o franzido dele à máquina, porém não fiz, porque como eu fiz ele duplo, ficaria mais fácil e mais rápido para mim, porque eu tive que parar toda a minha produção aqui para preparar essa peça, porque eu já não estava aguentando mais sentar na madeira. E aí eu peguei, cortei 3 vezes essa largura, as faixas, costurei uma na outra, fiz a finalização por dentro ali da peça para deixar embutida a finalização. Preservei 1,5 cm da beiradinha ali do meu babadinho. Então, a partir de 1,5 cm eu comecei o franzidinho. E esse franzidinho, pessoal, eu fiz ele à mão mesmo com a agulha. Vai e vem, sobe e desce, e fui fazendo todo ele, tá? E depois eu medi para ver se ele ficava bem certinho ali dentro do espaço que eu tinha e posicionei ele. Eu vou adiantar o vídeo para ficar bem rapidinho, porque isso aqui não tem necessidade de vocês ficarem olhando todo esse processo. Mas foi assim que eu fiz. E olha, pessoal, esse tipo de montagem não serve só para cadeira, assim, para um ateliê, não. Essa mesma lógica de construção você pode usar para assentos de cozinha, que é um dos itens que as pessoas mais gostam de decorar, né? A cadeira da cozinha, a cadeira da copa. Então fica muito bonitinho nesse estilo farmhouse, com esses babadinhos, enfim. Então, quem gosta desse tipo de construção, se quiser depois, eu posso até pensar em montar uma aula mais voltada para alguma cadeira de cozinha. Vocês deixem aqui nos comentários para eu entender que vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, tá? Agora que eu já fiz a costura, fiz um pé de máquina de costura e eu já tinha trocado ali a posição das minhas faixinhas, tá? E aí eu vou posicionar a parte de cima, vou fazer uma costurinha de um pé de máquina novamente. Eu gosto bastante de reforçar esse tipo de costura, porque eu estou costurando aqui 2 acrilons, né? Então eu acho bem legal. E depois que eu faço a costura, vocês estão vendo que ali embaixo, no fundo, eu deixei mais ou menos um palmo meu também costurado embaixo. E aí eu estou preparando o zíper para montar esse zíper ali embaixo. Esse zíper eu não vou fazer embutido não, ele vai ficar embaixo, vou fazer direto. E é uma costurinha bem fácil, fiz ali a finalização, não tem problema o zíper sobrar um pedacinho, tá? E aí eu posicionei ali na máquina, jogo aquela parte ali um pouco para trás, faço essa costurinha e depois eu vou rebater. Eu não mostrei, mas eu rebati, tá? Olha, se você está até aqui no vídeo, não sai ainda não, tá? Que eu vou contar uma novidade, uma coisa bem legal para vocês. E aqui eu já começo a sentir a fofura que vai ser sentar nessa almofada. Já tô ficando, ansiosa, porque eu não aguento mais sentar nessa madeira dura para costurar. Ai, que alegria ver essa peça pronta. Vocês não imaginam como eu estou feliz de ter feito. Já faz um tempão que eu deveria ter feito essa peça e não fiz, mas saiu. Agora tá pronta. E pessoal, se vocês analisarem bem, com essas dicas que eu trouxe aqui, mesmo que não sendo um passo a passo, vocês conseguem fazer almofadas para quarto infantil, almofadas para cadeiras da cozinha de vocês e também aquele jogo de berço que as pessoas gostam de fazer para o nascimento do bebê, sabe? É exatamente esse padrão aqui de colocação de zíper, de enchimento, é isso aqui, vai mudar a medida. Agora, medidas, é só você fazer a medida, a anotação da medida, e depois você pode fazer um molde. O molde ajuda muito quando a gente precisa padronizar, sabe? Criar um padrão ali para criar uma peça, ou 2 ou 3 repetidas. Então, o molde ajuda muito. Bom, aí eu já virei a peça, e ali eu tô ajeitando o zíper, mas eu vou rebater esse zíper, tá? Para não dificultar na hora de abrir e fechar. Eu gosto muito de fazer esse tipo de almofada para cadeira, para assentos e tal, dessa forma que eu fiz aí, nas 2 peças. Eu faço com acabamento ou no acrilon ou na R2, mas eu coloco o enchimento. E o meu enchimento, eu gosto muito de fazer ele no TNT. Mas eu fiz aí numa tricolinezinha que eu tinha aqui, porque o meu TNT tinha acabado. E eu queria terminar essa peça, porque eu não aguentava mais sentar na dureza que eu estava sentando. Então, eu fiz com a tricoline. E eu achei que ficou bem legal o resultado. Então, você que ficou assistindo o vídeo até aqui,
Espero muito que você tenha gostado dessa peça e eu quero te contar uma novidade. Esse bordado aí, que eu coloquei na minha almofada, ele tem um significado muito especial para mim. E como eu tenho um segundo bordado idêntico a este, eu decidi que ele precisa ir para casa de uma de vocês, mas não vai ser um sorteio. Eu quero presentear a história que mais me emocionar. Então, para isso, eu vou precisar que você responda aqui nos comentários o que a costura curou na sua alma. E eu vou ler as histórias com muito carinho e escolher a que mais tocar o meu coração para ganhar esse presente. Sim, pessoal, é exatamente isso que vocês escutaram aí na narração do vídeo. Eu quero entregar para alguma querida costureira que esteja aí comigo no canal esse bordado que eu fiz. Na verdade, eu fiz vários desse bordado aqui. E o que me restou foi esse aqui que eu fiz esse panozinho. Tem costurar uma cura, e aí eu fiz um quiltzinho e deixo ele aqui no meu ateliê. Fiz agora esse assento aqui para minha cadeira, que eu mostrei para vocês, que eu também usei essa aplicação. E eu quero presentear uma de vocês que estão aqui nessa jornada de costura comigo. E não é um sorteio. Eu quero ler o que é que a costura curou em vocês. Então vocês escrevam para mim na descrição. E a história que mais me tocar o coração, que mais me comover, eu vou anunciar a vocês. Eu vou enviar para vocês esse bordado. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode ser um panozinho, pode ser um outro tipo de montagem, uma necessaire, enfim, o que vocês quiserem com esse bordado aqui. É uma forma de levar até vocês algo feito por mim e juntas não deixarmos a costura de lado, que é um momento tão, para mim, maravilhoso. Para muitas pessoas é um momento terapêutico, né? Então, quero muito que vocês recebam com carinho. E participem, tá? Eu vou deixar esse vídeo rodando por 30 dias. Depois de 30 dias, eu venho e faço um comentário. Eu vou deixar tudo na descrição, direitinho. Para você estar concorrendo a essa escolha, né? Porque não vai ser um sorteio. Não tem nada a ver com o YouTube. Esse sorteio é feito por mim. Eu vou escolher ali uma história, né, que me emocione, que me cative com relação à costura e vou enviar para você. E aí eu entro em contato com você para pegar o endereço, tá? E aí coloco através dos correios. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que além de eu mostrar para vocês algo que eu fiz aqui no meu ateliê, que me atende, né? Eu não fiz um passo a passo, mas é uma aula que traz algum tipo de costura muito interessante, né? A montagem de almofadas, principalmente almofada para quarto de crianças, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Todas as aulas aqui são montadas pensando em levar para vocês algo que eu já aprendi, que eu já conheci, que eu já experimentei. E principalmente, eu não deixo de pensar nos novatos, em tudo que pode ser possível explicar para quem é novato. Então, às vezes as minhas aulas ficam um pouco longas, eu me estendo um pouco, porque eu quero mostrar mais um detalhe, mostrar como eu fiz, explicar novamente, porque eu penso que não é legal assistir um vídeo e sair dele sem entender, sair com dúvidas, enfim. Dúvidas nós podemos ter e devemos trocar. Aqui, quando vocês deixam para mim dúvidas ou sugestões, eu sempre trago a resposta do que vocês me pedem, né? Algumas inscritas falam comigo e eu sempre tento trazer aqui para a plataforma, que eu amo o YouTube. Para mim é a melhor plataforma para trazer conteúdo, porque aqui eu não sinto que eu sou pressionada a correr. Para mim não faz sentido ensinar alguma coisa correndo. Se você quer ver um vídeo correndo, adianta, tem como adiantar, e aí você vê correndo. Mas eu preciso fazer nesse tempo. Então por isso que as minhas aulas às vezes se prolongam um pouquinho, tá? Eu tenho feito muitas novidades para trazer para vocês. Uma delas tem a ver com essa maquininha linda aqui que eu acabei de receber. E eu vou trazer uma peça muito interessante feita nela. Então eu espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.